noite já, né, Sara? Já passou das 6? É verdade, minha querida. Como vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham tido uma excelente semana, que tenhamos uma noite muito proveitosa, viu, meus alunos? Boa noite a todos vocês. O Pro ficou sabendo lá da prova da UFO? Teve aluno aqui que fez UFO, gente? Que fez essa prova e que foi anulada, né? Eu fiquei sabendo. Vamos aguardar, né, gente? As cenas dos próximos capítulos da UFO. Vamos aguardar, certinho? Enquanto o pessoal está entrando, gente, deixa eu só refrescar a nossa memória. No nosso último encontro, deu tempo da Pro falar de classicismo? Confere. Classicismo, quando eu mostro imagens, eu lembro que eu começo mostrando uma imagem de Nossa Senhora, uma Nossa Senhora medieval, com a Pietà, quando a Pro fala de Camões. Deu tempo de falar disso, gente, na aula passada? Deu, não deu? Sim, ótimo. Eu posso dizer que o classicismo é a literatura do Renascimento, certo? E deu tempo de começarmos quinhentismo na aula passada? Essa ficou minha dúvida. Falar que quinhentismo não é literatura brasileira, é uma literatura portuguesa feita no Brasil. Esse não, né, Sara? Ótimo. Então, nós vamos começá-lo agora. Eu vou compartilhar o material com vocês. Eu já vou aproveitar e também já enviá-lo para a Carol, que é o meu braço direito, esquerdo, todos os braços possíveis, né? A Pro vai enviar também agora e a gente já vai começar o nosso compartilhamento, tudo bem? Então, tá bom. Lembrando, gente, para o pessoal que está entrando aqui, essa aula remota é aquela que eu entro sempre entre 6 e 3, 6 e 6, no máximo, viu, gente? Graças a Deus, hoje deu tempo de entrar 6 e 3. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso compartilhamento aqui, ó. Tela inteira. Começar com o pé direito aqui. Aqui. E nós vamos abrir o nosso arquivo aqui. Aqui. Olha o que a Pro quer comentar com vocês hoje. Isso aqui que nós vamos começar. Vamos abrir agora. Então, já está aqui abrindo o compartilhamento, certo? Enquanto está abrindo aqui, a Pro já vai fazer uma introdução do assunto. O que acontece, meus alunos? Quando você estuda classicismo na Europa, você está ali no século XV e XVI, certo? E você está num contexto de renascimento, não é? Nós vimos isso na aula passada. Se você pensar no Brasil do século XVI, nós estamos no período do descobrimento. Vamos dizer assim, não é? Então, enquanto eu tenho Camões escrevendo em Portugal, falando sobre expansão marítima na obra dos Lusíadas, nós teremos essa expansão marítima aqui na prática, com os portugueses chegando ao Brasil. Muito bem. O que eu quero logo já compartilhar com vocês, para a gente pensar isso juntinho? Olha só. Quando você estuda quinhentismo, meus alunos, o próprio nome já diz, vem de 500 pro. Então, eu quero que vocês imaginem a produção textual que ocorre no Brasil entre 1500 e 1600. E olha o termo que eu estou usando, produção textual. Eu não estou usando o termo produção literária, porque o quinhentismo, meus alunos, não nasceu com pretensão a ser literatura. Ele só toma áreas de literatura depois, tudo bem? Então, para aquele aluno que gosta de anotar uma definição, qual a melhor definição de quinhentismo, Pro? Toda a produção textual feita no Brasil entre 1500 e 1600. Repito, quinhentismo é toda a produção textual feita no Brasil entre 1500 e 1600. Fechou. Mas olha o que é importante você pensar. O quinhentismo, meus alunos, ainda não é considerado literatura brasileira. Porque para ser considerado literatura brasileira, gente, eu preciso de algumas coisas. E vamos combinar que em 1500, gente, nós não temos muitas condições para pensar numa literatura brasileira, concorda? O que está faltando, Pro, aqui em 1500? Está faltando tudo. Olha só o que está faltando. Ainda não havia condições essenciais sólidas para o florescimento da literatura. Está faltando público leitor, está faltando grupo de escritores, está faltando vida cultural rica e abundante, sentimento de nacionalidade, está faltando, gente, liberdade de expressão, imprensa. Nossa, Pro, está faltando muita coisa. Isso mesmo, moçada. Então, o que eu quero que vocês percebam? Olha só, eu ainda não tenho um ambiente para a literatura, certo? Mas eu tenho um ambiente para a produção literária. Por isso que o quinhentismo é considerado uma literatura portuguesa feita no Brasil. Não é produzida por brasileiros e nem consumida por brasileiros. Tá claro isso para vocês? Tranquilo? Então, olha o que a Pro colocou aqui embaixo. Não se pode falar numa literatura propriamente brasileira. É uma literatura sobre o Brasil e olha que ideia-chave, meus alunos, de caráter meramente informativo. Repito, de caráter meramente informativo. Tranquilo? Quando você presta qualquer vestibular, a Pro vai até minimizar aqui para eu olhar vocês aqui, ó. Quando você presta qualquer vestibular e cai uma questão de quinhentismo, eu quero que vocês pensem no seguinte. Ou vai cair uma questão falando sobre literatura de informação, ou vai cair uma questão falando sobre literatura de catequese. Não tem como, meus alunos. Esses são os dois eixos que nós temos.
É literatura de informação ou literatura de catequese. Tranquilo? Então, é uma literatura sobre o Brasil. E, num primeiro momento, de caráter meramente informativo. Para vocês terem uma ideia, gente, a literatura de catequese ela só acontece de fato no Brasil, né, com volume, a partir de 1554, na segunda metade do século XVI. Então, sem sombra de dúvidas, o carro-chefe do quintismo é a literatura de informação. Ok? Até aqui tá tranquilo, meu povo? Essa introdução tá super tranquilo? Podemos caminhar mais? Prof, repete o conceito que travou aqui. Era o conceito de quintismo, né, Giovana? Produção literária, produção textual, feita no Brasil de 1500 a 1600. Quintismo, produção textual feita no Brasil de 1500 a 1600. Produção textual, ok? Fechou? Então vamos continuar, meu bem. Agora, nós vamos ver quais as modalidades de texto dentro da literatura de informação que são cobradas numa prova de vestibular. Então, as modalidades são essas aqui que a Pro vai compartilhar com vocês aqui agora. Olha só o que nós temos, ó, meu povo. Gente, olha o que a Pro colocou aqui. Cartas de viagem, diários de navegação, tratados descritivos. Então, nós temos 3 modalidades de texto. A Pro vai começar falando sobre diários de navegação. Ora, o diário tem a função de fazer um registro. É o registro do dia a dia durante a viagem, durante o percurso. Repito, o diário é um registro do dia a dia, da viagem, do percurso. É muito comum, gente, nas aulas de história de vocês, hoje os professores de vocês deixam claro que essa viagem não foi nada fácil, nada glamurosa, nada CVC turismo, concorda, gente? Que passaram muito perrengue nessa viagem. Tanto é, gente, que em algumas situações a água ficou escassa e alguns tripulantes do navio tiveram que tomar da própria urina. Né? E não foi um navio, nós temos aqui, gente, uma esquadra que chegou no Brasil. Todas essas informações foram obtidas através desse texto aqui, diários de navegação, que pode aparecer em vestibular como diário de bordo, meus alunos. Vai ser a mesmíssima coisa, diário de navegação, diário de bordo. Registro diário do cotidiano do percurso dessa viagem, ok? Então vamos supor, um tripulante ficou doente, dia 4 de janeiro. 6 de janeiro, ele faleceu. E eles vão registrar. Seu corpo foi lançado ao mar, sua alma foi encomendada a Deus. Tá vendo, gente? Tudo isso vai ser colocado no diário de navegação, certinho? O segundo tipo de texto, a segunda modalidade, é aquela que despenca em prova, gente, que são as cartas de viagem. E é aqui, gente, que eu chamo a atenção de vocês para a carta, que é a nossa certidão de nascimento aqui do Brasil, que é a famosa carta de caminha. Galera, é muito comum um aluno perguntar assim, Pro, por que a tal da carta de caminha entrou para a história? Por que ela é tão importante? Gente, cada embarcação tinha o seu cronista. O cronista é o jornalista do seu tempo. Cada cronista escreveu a sua carta ao rei. Então, se eu tenho cronistas diferentes produzindo a mesma coisa, por que a de Caminha se eternizou? Porque Caminha, meus alunos, é o cronista do Capitão Mor. E para ser cronista do Capitão Mor, eu tenho que ser o melhor. Tudo bem? Repito, Caminha é o cronista do Capitão Mor. Então, por isso, a nossa carta de Caminha virou a nossa identidade, a nossa certidão, perdão, de nascimento. Vale lembrar, gente, que essa carta, quando chegou em Portugal, o rei vai ler essa carta e vai guardar essa carta debaixo de 7 chaves, num lugar chamado Torre do Tombo. A Torre do Tombo, gente, é a primeira repartição pública portuguesa. Existe até hoje. E a Torre do Tombo, gente, a função dela era guardar registros e documentos. A carta só será aberta ao grande público no século XIX. Então, ficou-se 300 anos guardando essa carta. Por quê? Porque se ela caísse em mãos erradas, seria um grande problema para Portugal. Eu quero que vocês imaginem, pensa só, essa carta caindo na mão da Espanha, da Holanda, da Inglaterra. Seria um grande problema para Portugal? Claro que sim. Ok? Tranquilo até aqui? Então, cartas é tranquilo. E quando eu falo em carta, gente, a intenção de uma carta é informar. Toda carta ela tem seu destinatário, ela tem seu remetente. E dentro da literatura, a carta que se destaca é a carta do descobrimento, também chamada de carta de caminha. Para vocês terem uma ideia, se não me falha a memória, na lista da Unicamp. Ela está nesse vestibular deste ano. Carta do descobrimento. Está lá a carta de caminha, ok? E por fim dessa parte, Pro, olha o que eu quero mostrar para vocês. Qual a próxima modalidade de texto? Tratados descritivos. Pro, que tipo de texto é esse? Olha o que eu quero que vocês imaginem. Os portugueses começam a sair de Portugal e iniciam o processo de colonização dessa terra. Os portugueses que aqui estão contam para os portugueses que virão o que é essa terra, o que eles vão encontrar. E eles tentam descrever tudo o que podem. Tem um trecho, gente, de um tratado descritivo que eu gosto muito, que vai dizer o seguinte: nessa terra tem uma fruta muito adocicada, redonda e negra como os olhos da mulher amada. Gente, essa fruta, comida em excesso, provoca cólicas terríveis. Aí ele descreve a cólica. E o que é pior, ele descreve o resultado da cólica. Eu não acredito que o cara escreveu o piriri que ele teve. Uma riqueza de detalhes absurda. O que eu quero que vocês percebam? Os tratados descritivos eram verdadeiros manuais de sobrevivência em relação à nova terra. Repito, os tratados descritivos eram verdadeiros manuais de sobrevivência em relação à nova terra. Ok? Então vamos recapitular? Se eu estou estudando quintismo, ou na minha prova cai literatura de informação, ou cai literatura de catequese. Qual é o objetivo da literatura de informação? Narrar, descrever as viagens e os primeiros contatos com a terra e os nativos. Repito, meus alunos, narrar e descrever
tanto as viagens quanto os primeiros contatos com a terra e os nativos, ok? Quais as modalidades de texto que eu terei na literatura informativa? Cartas, diários e tratados descritivos. Tranquilo até aqui, não tá, gente? Podemos caminhar um pouco? Olha o que a Pro vai mostrar para vocês. Trechos mais importantes da Carta de Caminha. Eu quero que vocês imaginem a reação dos índios ao verem os portugueses chegando naquelas grandes navegações, todo mundo vestido, todo mundo tampado, todo mundo enfeitado, né, o português, com seus colares. E eu também quero que você imagine a reação do português ao ver o índio. Porque duas coisas, meus alunos, vão chamar a atenção dos portugueses nessa terra. Primeiro, a exuberância da terra. Segundo, o povo que aqui estava. Eles ficam impressionadíssimos com esses homens de rosto bem feito, de corpo bem feito, de pele avermelhada e que andam com suas vergonhas de fora. Ok? Isso vai impressionar bastante o português. Isso vai estar evidente na carta. Olha os trechos da carta que nós vamos estudar. Nesse material, a Pro colocou eles bem aqui. Olha só. Esse primeiro trecho, gente, eu costumo sempre falar para os alunos que é o seguinte: é o trecho da falsa modéstia. É o iniciozinho da carta, gente. Olha o que o caminho vai dizer. Posto que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza, a notícia do achamento dessa vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta à vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Gente, Deus tá vendo, não tá? Se o Caminha, que é o cronista do capitão Mor, é o que de todos pior sabe fazer, imagina os outros. Então aqui eu tenho um trecho que eu mostro a minha fidelidade e submissão ao rei, eu prometo ser fiel e escrever tudo o que vi, porém, eu vou fazer o meu melhor, mas eu não garanto que o meu melhor é suficiente para Vossa Majestade. Então aqui eu tenho um pouco da falsa modéstia. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Na sequência, olha só. O índio, nativismo. Gente, eu quero que vocês guardem uma palavra-chave sempre que cai carta de caminho em prova. Vira e mexe. Quando ele se refere aos índios, ele deixa bem claro a inocência dos índios. Guarda essa palavra, porque ele vai usar muito essa palavra para caracterizar os índios. Olha o que ele vai dizer do nativo, gente. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Então, aqui é a descrição desse índio, da nudez desse índio e da inocência desse índio, que mostra as suas vergonhas na mesma naturalidade que mostra um rosto, certo? Classificando nativo. Na sequência, gente, preocupação em catequizar. Olha o famoso quadro aqui, ó, do Vitor Meirelles, ó, gente, a primeira missa, ó. Parece-me, gente, de tal, ó a palavrinha-chave, inocência, que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Olha que interessante, gente. Olha que perigoso isso aqui. Primeiro, parte do princípio que são inocentes. Segundo, se nós entendêssemos a fala deles e eles a nossa, seriam logo cristãos. Por quê? Porque não têm, nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Gente, vamos combinar? Falar que, ele sabe que é bom, falar que o índio não tem crença alguma é um absurdo, não é? Você escutar um negócio desse? Eu quero até comentar uma coisa com vocês, que eu dando essa aula em sala de aula, o aluno me falou de um documentário que um índio era entrevistado, e o índio, ele sabia o nome de 1.300 ancestrais dele. Como é que é, professora? Aí o aluno não sabia o nome do documentário. Falou, professora, eu vou procurar e eu vou te falar. Foi esse semestre. E ele me passou. O documentário é O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. Gente, se a gente não sabe o nome dos nossos bisavós, como assim? Eu saber o nome de 1.300 ancestrais? E eu olhar para esse povo e falar que eles não têm cultura, não têm crença alguma? Complicado, não é, gente? Então, já deu o grito. Vamos salvar essas alminhas. Vamos catequizar. Se vocês lembrarem das aulas de história de vocês, vocês vão lembrar que o processo de expansão marítima tem objetivos muito claros, tanto para o rei quanto para a igreja. Até porque passamos por uma contra-reforma e a igreja sentiu a pancada nas bases, não sentiu? Eu, rei, estou atrás de terras. Eu, igreja, estou atrás de fiéis. Então anda juntinho a expansão marítima com a igreja, ok? Muito bem. Na sequência, olha o que a Pro vai mostrar para vocês. Olha o outro trecho da carta, gente. Vamos lá. Vou encher a tela. Aqui. Ah, olha essa palavrinha, ufanismo. Ufanismo é quando eu supervalorizo alguma coisa. Nacionalismo ufanista é quando eu supervalorizo a minha pátria. Eu tenho a característica do ufanismo na carta de Caminha. Quando ele está descrevendo essa terra, ele está fazendo uma propaganda ao rei e deixando claro que é muito interessante essa terra para Portugal. Mas não é nacionalismo ufanista. Ele não é brasileiro, certo? Ele está exaltando o que ele está vendo, mas não é o nacionalismo ufanista, que é uma característica tão forte no romantismo. Mas eu já tenho na carta, olha só, gente, olha o din-din aqui, ó, preocupação mercantilista. Olha o famoso trecho, gente. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela. Outra coisa de metal ou ferro, nem lavamos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho,
porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Vamos analisar esse trecho, porque esse trecho gosta muito de aparecer em vestibular. Galera, de cara, eu tô dizendo pro rei, ó, não sei se tem ouro, se tem prata, se tem metal, se tem ferro, porque ainda não vimos. Ué, claro que não viram, acabaram de chegar, né? Mas é uma terra, gente, de bons ares, frescos, temperados, como da região entre Douro e Minho, lá de Portugal. Águas são muitas, infinitas. E em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á tudo nessa terra, por conta das águas que tem. Eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Existe uma obra do pré-modernismo chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma. É a hora do vestibulando começar a fazer conexões. O Quaresma, ele era um nacionalista ufanista. Vocês vão lembrar disso, que o melhor do que tem no mundo é o Brasil. E o melhor do Brasil é o brasileiro. E vocês vão lembrar que o Quaresma, ele gostava de recitar trechos da Carta de Caminha, para exaltar a terra. E é esse o trecho aqui, esse finalzinho, águas são muitas, infinitas, tudo que se planta dá, que é o que ele mais vai citar. E eu quero que vocês lembrem, meus alunos, quando vocês estudaram o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que o Major Quaresma, ele tem um sítio, Sítio do Sossego, e que ele vai plantar algodão. E as formigas saúvas vão destruir a plantação do Quaresma, que vai ficar extremamente frustrado. Lá ele vai aprender que não basta morar numa terra maravilhosa, eu preciso de infraestrutura para plantar. Isso foi fundamental para o Quaresma entender. Ok? Então, façam essa conexão. A carta de caminha pode ser trabalhada em outras situações, em outros textos, e conversar com outros momentos da literatura. Esse momento do descobrimento, gente, esse Brasil primitivo, ele vai reaparecer na literatura no romantismo, só que de forma completamente idealizada, é o nacionalismo fanista, e ele vai aparecer no modernismo. Lá no modernismo, eu vou ter esse primitivismo reaparecendo. Vocês vão lembrar de um famoso poema, gente, do Oswald de Andrade. O nome do poema é Erro de Português. Vocês lembram desse poema, galerinha? Dá um ok pra se todo mundo lembra desse poema. Erro de Português. Não? Alguns sim, outros não? Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Poema Erro de Português. É um poema do Oswald, gente. Ele gosta muito de aparecer em vestibular, principalmente quem faz Uni Evangélica, viu, galera? Uni Evangélica gosta muito desse poeminha aqui, ó. Eu vou abrir ele para vocês verem. Vocês vão lembrar na hora do que a Pro tá falando, ó. Eu vou abrir essa imagem carregada, e aí vocês vão lembrar. Ó. Gente, quando você vê um poema que diz erro de português, você imagina que é um erro gramatical. Eu estou aqui, ó, olha a data, na primeira fase do modernismo. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então eu posso dizer que a temática desse Brasil primitivo, trabalhado na Carta de Caminha, reaparece em outros momentos da literatura? Verdadeiro ou falso, galera? Verdadeiro, não é? Reaparece. Tudo bem? Muita gente lembrou. É o da bruta chuva, isso mesmo, Natália. E o interessante, gente, é porque você vê que é um poema curto, típico do modernismo, né? É um poema sem métrica, sem rima, mas é um poema que é muito carregado de crítica. Né? Porque aqui o poema todo está trabalhando com uma crítica ao processo de aculturação que o índio sofreu no Brasil. Então, o ideal seria se nós estivéssemos influenciando, né? Se nós tivéssemos aculturado o português, influenciado o português, e não o contrário. É isso que o Oswald está dizendo. Tranquilo? Deu para perceber que essa carta de caminha pode reverberar? Pode reverberar, certo? E agora, Pro, o que mais nós temos aqui? Agora, meus alunos, que nós finalizamos a carta de caminha, a Pro quer mostrar uma outra coisa para vocês. Ó, eu quero mostrar essa imagem, que é a imagem de um churras, viu, gente? O que é isso, professora? Lembra que nós falávamos dos tratados descritivos, que eram manuais de sobrevivência em relação à nova terra? Gente, eu posso dizer que a galera que escreve tratado descritivo corre o risco de exagerar? Corre o risco de pesar a mão? Corre o risco. E pesaram a mão, gente, em alguns momentos. Isso aqui é uma imagem, né, que o europeu vai criar desse povo primitivo daqui. Porque nós temos algumas tribos que praticavam a antropofagia. Mas aqui, gente, é o churras, é pra encher a barriguinha mesmo, é o canibalismo. Vocês vão ver aqui, esse aqui tá com a perna, tá até lambendo o dedo, gente, olha só. Tem costelinha assando, esse aqui tá melhorando o fogo, ó, tem gente com braço, ó que espetáculo. Isso aqui é o churras. Então, gente, a Nicole está fazendo delícia. Gente, o que eu quero que vocês percebam? Vamos pensar aqui, ó. Qual a imagem que o europeu desenhou do Brasil nesse momento? Uma terra exuberante, perigosa e de gente exótica. Repito, uma terra exuberante, perigosa e de gente exótica. Essa é a imagem que eles vão vender do Brasil. Só que agora nós estamos em 2022, caminhando para 23. E tem hora que eu me pergunto qual a imagem que o europeu ainda tem do Brasil. Gente, para muitos, o Brasil continua exuberante, porque o Rio de Janeiro continua lindo. É uma terra perigosa, porque tem muito gringo que morre de medo de assalto aqui no Brasil. E o povinho aqui continua sendo um povo exótico. É até um pouco triste, né, quando você vê esse desenho do Brasil, a imagem do Brasil, né, feita antes e o que se pensa hoje. Vocês vão lembrar de uma outra obra da literatura que vai desenhar uma imagem, a Maria Clara tá aqui, verdade, não lá muito interessante, né? É verdade, Marcele?
Vocês vão lembrar do Cortiço. Lá no Cortiço tem o português Jerônimo. Vocês vão lembrar que o Jerônimo tomava vinho, passou a tomar pinga. Que o Jerônimo tomava chá, passou a tomar café. Que ele era trabalhador, ficou preguiçoso. Tocava violão, toca pandeiro. Virou mulherengo, safado, sem vergonha. Nada, vai dizer o quê? Jerônimo abrasileirou-se. Obra maravilhosa. Foi se encantar pela Rita Baiana, não é, Josiele? E obra que estava na UFO, né, gente? E que despenca em vestibular Brasil afora. É um clássico que todo vestibulando tem que saber. Ok? Então parece que quando estragou o Jerônimo, ele virou brasileiro. É uma imagem que a gente tem que pensar, né? Tem que rever essa imagem. O que eu quero mostrar agora é essa outra imagem aqui. Gente, esse quadro aqui, ele está no Rio de Janeiro, no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. É o quadro Anchieta. Eu tenho um Anchieta com a sua túnica preta, até porque ele era um jesuíta, não é? Com um cajado, escrevendo na areia da praia. Gente, o Anchieta era uma figura, digamos assim, pelo menos controvérsia. Por quê, Pro? Porque o Anchieta, ao mesmo tempo que ele lutou muito para defender a integridade física dos índios, ele também foi uma figura fundamental no processo de aculturação desse índio, na literatura de catequese. É o grande nome da catequese, é o Anchieta. E o que eu quero que vocês percebam, o porquê dessa imagem, é porque certa vez uma tribo estava sendo ameaçada de ser invadida por soldados portugueses. E o Anchieta ficou sabendo disso, foi lá para a tribo e mandou um recadinho. Se vocês invadirem a tribo, eles vão me matar. E é claro que ninguém gostaria de ter nas costas a morte do Anchieta. Então, a galera quietou, os nervos se acalmaram, e ele ficou lá por 3 meses. E para passar o tempo, gente, ele ia para a praia escrever versos para a Virgem Maria. Por isso essa imagem dele no cajado, escrevendo na praia. Dizem as más línguas, que foram mais de 1000 versos dedicados a Nossa Senhora. E todos se apagaram na praia. Ok? Por isso que essa imagem aí é muito emblemática. Representa a nossa literatura de catequese. Primeiro ponto, o que eu quero que vocês fiquem atentos? Se eu sou um padre, eu sou um jesuíta, eu sou um homem culto, eu tive instrução. Então eu estou apto a fazer poesias de devoção, que a gente chama de poesia religiosa, ou poesia mariana, gente. São poesias à Virgem Maria. Eu, como padre, eu escrevo cartas que informam o andamento dos nossos trabalhos aqui na colônia. Mas de tudo que eu escrevo, e aí eu vou colocar o sermão também, aquilo que mais se destaca na literatura de catequese e despenca em prova é o teatro. É o alto. O que é um alto? Peça religiosa com fundo moralizante. Na literatura de catequese, eu vou fazer um teatro de caráter pedagógico, de caráter didático, religioso, baseado em quê? Em textos bíblicos. Porque eu tenho uma intenção, ensinar, catequizar. É aqui, gente, que nós temos um peguinha e vocês não vão cair nesse peguinha. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Olha só. Compara, analisa o teatro vicentino, pensa no Alto da Barca do Inferno, e o teatro do Anchieta da catequese. É diferente? É diferente. Porque o público é diferente. É aí que está o X da questão. Lá no Gil Vicente, o meu público é o europeu, com a base judaico-cristã. Não é isso, gente? Com aquele conceito de pecado, de culpa, passou pela Idade Média, o inferno vive cheio na Idade Média, todo mundo tem medo de ir pro inferno. É esse o público do Gil Vicente. Só que quando eu, Anchieta, estou aqui, o meu público é o índio, que não tem esse conceito de céu, inferno e de pecado. Por isso que o meu teatro tem que ser diferente. Por isso que o meu teatro tem um caráter pedagógico, didático. É muito comum, o aluno gosta muito de falar isso, tal professor não tem didática. Gente, se no ensino médio vocês encontrarem professores sem didática, na universidade isso vai despencar. Por quê? Porque lá vocês vão encontrar professores que têm muito conhecimento, mas que às vezes na hora de passar, trava. A didática, ela tá bem aí, no processo de ensinar. Não é isso, gente? Eu estou ensinando uma nova religião. Só que para eu ensinar essa nova religião, qual foi o primeiro passo tomado pelo Anchieta? Aprender o Tupi-Guarani. Então não é à toa, gente, a Pro até colocou aqui embaixo, ó, ele vai fazer a primeira gramática em Tupi-Guarani. Aprendi o Tupi? Agora eu vou ensinar a nossa língua. E aí, gente, o teatro é ótimo para ensinar uma pessoa. Mesmo que a pessoa não domine a língua, se ela assiste, ela sabe que alguém nasceu, que alguém morreu, que tem uma mulher chorando, que alguém não tá feliz, que alguém tá muito feliz. Mesmo não compreendendo a língua. Tá claro isso para vocês? Quais são as contribuições do Anchieta, Pro? Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui. Ó, índios. Cuidado com essa informação, porque ela é muito preciosa. E eu vou te falar por quê. Pesquisador do folclore da língua indígena, então eu vou conhecer a cultura do outro, para depois ensinar a nossa. Teve uma produção diversificada? Teve. Produziu poesias, cartas, sermões. Mas de tudo que ele produziu, o que se destaca? O teatro. E qual é a modalidade do teatro do Anchieta? É o alto. Mas é um alto de caráter didático e pedagógico. A intenção é ensinar essa nova religião, certo? Tem uma coisa, gente, que eu gostaria muito que vocês anotassem, porque isso é muito Enem, para você ter a ideia do todo. O Anchieta, ele é o primeiro. Ele vai introduzir o teatro no Brasil. Anchieta. No romantismo, tem um autor que o livro dele estava na UFO, Noviço, Martins Pena. Ele é aquele autor que popularizou o teatro no Brasil. Belezinha. A Pro chegou a comentar isso quando a gente viu o gênero dramático. E por fim, gente, nós temos o Nelson Rodrigues, que é aquele que consolidou o teatro moderno no Brasil. Então, repito,
Anchieta, ele iniciou o teatro, ele é importante porque ele é o primeiro. Martins Pena, século XIX, romantismo, vai popularizar o teatro com a sua comédia de costumes. E o Nelson Rodrigues vai consolidar esse teatro moderno. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, o que eu quero que vocês fiquem atentos para a gente encerrar esse conteúdo de quinhentismo hoje? A prova vai repetir para vocês. Se eu estou estudando quinhentismo, eu tenho duas possibilidades de questões. Ou eu falo de literatura de informação, ou eu falo de literatura de catequese. A informação permeou todo o século XVI. O tempo todo eu estou informando a coroa portuguesa, o que nós temos aqui. Seja eu o português, colonizador que estou aqui, seja eu o padre que estou aqui, não é? Então, eu tenho que informar a coroa. Então, a informação, ela vai do início ao fim. Mas a catequese, ela se intensifica na segunda metade do século XVI. O Anchieta, gente, ele morre em 1597. Ele morre na viradinha do quinhentismo para o barroco. Porque se você lembrar bem, Nelson Rodrigues é de que época? Modernismo, viu, Sara? Modernismo fantástico. Se vocês lembrarem bem, quando você estuda barroco, o barroco inicia no Brasil em 1601, com a publicação de uma obra chamada Prosopopeia, do Bento Teixeira. Se o Anchieta morreu em 1597, ele morreu na viradinha. E ele morreu, gente, num período em que ele já estava produzindo, muito inspirado na dualidade e no contraste do barroco. Então eu posso afirmar que os últimos textos do Anchieta já traz influência desse barroco que está chegando e está batendo na porta. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vocês acham que deu para dar uma boa revisada de quinhentismo? Deu para clarear, gente? Dentro da literatura de informação, qual o texto mais importante? Carta de Caminha. Repete do Nelson Rodrigues. Então vamos lá. Nelson Rodrigues consolidou o teatro moderno no Brasil. Tudo bem? Nelson Rodrigues está ali, ó, na década de 70, década de 80, né? Vou voltar para tirar o print e eu já vou arrumar para postar isso aqui para vocês, tá bom? Fiquem à vontade que a Pro vai postar também. Tranquilo? No material todo, por conta do tempo, não dá para eu postar todos os slides para vocês aqui agora, mas eu vou colocar, tem trechos que vocês podem ler, tá? Imagens que a Pro colocou. Tranquilo até aqui? Peraí, envia o slide da última aula também. Que foi o do classicismo. Vitória, eu vou até ver se eu consigo organizar isso aqui agora ainda. Quando eu terminar a minha aula, antes de eu sair da sala, eu já vou tentar fazer isso aqui agora, tá bom? Fechou, minha querida? A colega que pediu para tirar o print foi a Giovana, não foi? Giovana, aqui, ó, meu bem. A Pro vai compartilhar para você tirar esse print. Tá bem aqui, ó. E agora nós vamos começar a falar de quê, hein, gente? O que tá chegando? A baixaria, né, professora? Memórias de um sargento de milícias. A gente já tá na parte de enredo, certo? Vamos lá. Prontinho. Deu certo para tirar o print? Então vamos caminhando. Muito bem. Olha só, gente. Aqui. Pro vai parar esse Mirelle Flix. Sara, tá certo. Galera, o que vai acontecer hoje? A Pro vai terminar essa parte de enredo do sargento de milícias, quiçá, para tempo de eu fazer bem de levezinha uma introdução do nosso próximo texto literário, que é o Alienista. Pro, você parou no capítulo da derrota. Literalmente, né, gente? Da derrota. Gente, vocês estão lembrados que tem José Manuel na parada? Tem boi na linha, não foi? A Josiele lembrou para a Pro, eu te agradeço, viu, querida? Deixa a Pro só colocar, então, para vocês, Memórias de um Sargento de Milícias, a sequência do enredo, para a gente continuar, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, está bem aqui. Isso. Muito bem. Aqui. Eu já vou colocar aqui bem no ponto do enredo, que a gente já começa do jeito certo. Aqui. Aqui. Muito bem. Olha só. Gente, a prof já deu mais. Quais obras? Giovana, nós estamos em Memórias de um Sargento de Milícias. Foi a primeira obra que a gente está encerrando, indo para o Alienista, tá bom? O Alienista é o famoso texto do Machado de Assis, dividido em 13 capítulos. Semana que vem ele vai bombar na nossa aula. Certinho? Aqui, ó. A Pro já vai compartilhar. Chega José Manuel na nossa história. Já está compartilhando com vocês? Vamos lá. Eu vou colocar aqui para encher a tela para vocês. Já vou abrir também o meu aqui na sequência. Capítulo A Derrota. Aqui. Vamos lá. Alguém quer falar? Parece que tem um microfone que abriu. Está tudo sob controle? Então vamos lá. Gente, professora, refresca a minha memória para eu lembrar direitinho o que aconteceu. Gente, nós estamos na segunda parte do livro. E a Pro quer até falar sobre isso com vocês. Olha só. O livro Memórias de um Sargento de Milícias, oficialmente, ele nasce em duas partes, né? Ele nasce, na verdade, no folheto de jornal, depois é reunido, publica-se a primeira parte em 1854 e depois publica a segunda parte em 1855. Hoje está mais comum, quando você vai comprar esse livro, você pegar o livro com os capítulos diretos.
Edições mais antigas ainda dividem primeira e segunda parte. Vimos a chegada de Leonardo Pataca aqui no Brasil, o relacionamento dele com a Maria da Hortaliça, a traição de Maria da Hortaliça, e ela foge com o capitão do navio para Portugal. Vimos que Pataca perde o interesse em criar o filho, e quem vai criar essa criança é o barbeiro, que é o padrinho, que é o compadre, não é? Vimos que o Pataca se interessou por uma cigana que não queria nada com ele, até porque a cigana tinha um caso com o padre. Vimos que esse padrinho venera esse afilhado, gente. Esse afilhado é tudo de bom, é perfeito. Esse padrinho vai ensinar as primeiras letras para esse menino, mas quando ele vai para a escola, é um fracasso, é uma derrota. Ele faz a bater no coleguinha, quebrar o braço do coleguinha. Fica 2 anos na escola, larga de mão da escola. Aí é o momento que o padrinho vai dizer, olha, eu acho que esse menino tinha tudo para ser um excelente coroinha. Coloca o menino na igreja, para futuramente, quem sabe, esse abençoado virar um padre. Era essa a ideia do padrinho. Mas vocês vão perceber que ele era o verdadeiro menino diabo. Professor, eu conheço essa expressão, verdadeiro menino diabo. Prof, o Pataca chegou a ser preso por estar fazendo um ritual. Isso vem da proibição que existe em relação aos outros cultos. Verdadeiríssimo, Josiele. Era considerado que ele estava na macumba e ele era um oficial de justiça, não é? Se vocês lembrarem de Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra do realismo que virá, tem um capítulo chamado Menino Diabo. Tem horas que eu acho que o Machado de Assis se inspirou muito no Leonardinho, criança, para fazer o Brás. Isso, Josiele, era o ritual para a cigana voltar para ele. Deu ruim, ele foi preso, ok? O que eu quero que vocês percebam? Quando chega na segunda parte do livro, esse menino está adolescente. E é quando ele vai se apaixonar. Não, Vitória, ele volta a ser meirinho, viu? Continua a ser meirinho, ele não perde o posto, não. Foi só um susto que ele levou. O nosso Leonardinho, ele vai se apaixonar. E nós vimos que ele vai se apaixonar por uma menina órfã, chamada Luizinha, que vai ser criada, gente, isso, pela madrinha. Perfeito, é a madrinha que vai criar. A madrinha, mas quando eu digo a madrinha dela. A Marcele colocou a madrinha, gente, do Leonardinho, que ajudou o Pataca a sair da prisão. Tá certo, Marcele? A Luizinha tem uma madrinha, que é a Dona Maria, que é uma mulher rica, que eu comentava com vocês que ela adora entrar em demandas judiciais. Essa é a praia dela, não é isso? Prof, nessa primeira parte, não fica meio claro que ele não é o pai? Fica subentendido. Sabe aquela coisa, Josiele? Ó, eu coloquei a pulga atrás da orelha do leitor. Agora o leitor que lute. Né? Eu, Mirelle, na minha opinião, o Pataca é pai de coração, viu, gente? Pai é quem cria, né? Aí você fala, então lascou, porque nem criar ele criou, né, gente? Mas eu acredito que a Maria da Hortaliça, que esse menino de 7 meses, grande, gorducho, guloso, esse menino tinha sido encomendado antes, não é? Eu acredito. Muito bem. O que acontece? Se eu estou, Leonardinho, apaixonado por Luizinha, que é uma moça de posse, que seria um ótimo casamento, tanto é que o padrinho, que pensou que ele iria para a igreja, até desiste da ideia do menino ser padre, para casar bem, viu, gente? Tem um concorrente, que é o português, advogado José Manuel. Então, eu até brincava com vocês na aula passada que a Luizinha ela tinha que escolher entre José Manuel, maior de idade, profissão, advogado, versus Leonardinho, menor de idade, profissão, vadio. Bom de lábia, conquistador, mas vadio. Então, gente, eles armaram uma grande confusão para derrotar o José Manuel. Qual é a confusão? Manchar a imagem dele, dizer que ele desonrou uma moça. Foi aí que nós paramos, ó. Aí, na sequência, gente, eu até coloquei só assim, ó, presença de José Manuel, histórias contrárias da comadre, que é ela que vai ajudar a colocar o veneno e a queimar o filme do José Manuel. A sorte, gente, é que na sequência, né, o José Manuel, ele consegue um homem para tentar limpar a barra dele. Como assim, professora, né? O José Manuel está entendendo que há o interesse do Leonardinho, ele está entendendo que estão querendo queimar o filme dele. Então, olha o trechinho que eu separei para vocês. José Manuel não conseguia supor quem o teria atacado. Então, no primeiro momento, ele fica pensando, quem levantou esse falso? Percebeu o interesse de Leonardo em Luizinha, mas não acreditava que ele era capaz de armar tudo aquilo. Não era mesmo. Aquilo era armação de adulto, não é? Aí, o que aconteceu, gente? Como em quase, né, isso você vai ver muito no livro, né, sempre tem muito a figura do mestre de reza. O mestre de reza pode ser um homem muito católico, que prevê o futuro, ou pode ser um homem voltado para a espiritualidade mesmo. E ele vai, o José Manuel, a esse mestre de reza, né? Então, olha só, quero mostrar isso aqui para vocês, ó. José Manuel encontra num desses mestres o seu procurador para o caso com Luizinha. O mestre de reza decide ajudá-lo e inicia seu trabalho numa das visitas à casa de Dona Maria. Lá ele comenta o caso da menina que sumiu, né, jogando verde para colher o maduro, viu, galera? Dando a entender que não seria José Manuel o responsável, mas também não afirma quem é. Neste momento, ao menos planta uma semente de dúvida na cabeça da Dona Maria. Então, olha só, eu pego um homem que tem um certo respeito, um mestre de reza, ele vai fazer uma visita lá na casa da Dona Maria, comenta o babado que uma mocinha foi desviada, desencaminhada e sumiu, mas que ele põe a mão no fogo, que um homem tão bom quanto José Manuel jamais estaria envolvido numa coisa dessas. Conclusão, gente, a Dona Maria vai tirar a pulga dela atrás da orelha e o José Manuel volta a ser uma visita, né, uma visita bem quista. Tudo bem, gente? Tranquilo? Na sequência, a Pro colocou aqui, Leonardo Pataca, une-se a Chiquinha, morte do padrinho, herança. Isso aqui eu quero falar olhando para vocês, olha só.
Lembra que eu falava pra vocês que eu achava que o Pataca era brasileiro, porque ele não desiste nunca. Ele quer casar, ter filhinhos, ter uma esposa, tudo como manda o figurino. Figurino. Apareceu essa moça, que é a Chiquinha. A Chiquinha, gente, tem hora que ela aparece como filha da madrinha, família tradicional, Marcele, filha da madrinha, que é a comadre, e tem hora que ela aparece como uma sobrinha da madrinha. O narrador, ele dá essa escorregada. Ela é parente da madrinha. Provavelmente, olha o que a Pro acredita. Ela poderia ser sobrinha da comadre, e a comadre ter ajudado a criar, por isso que a comadre se refere a ela, minha filha, vem cá. Que é um termo que as pessoas mais velhas também usam muito, né? Por isso que ficou nessa dúvida, mas isso não vem ao caso. A Chiquinha vai casar-se com o Leonardo Pataca. E ela vai ter uma filhinha com o Pataca. Então, olha que gracinha. Pataca, aquele sonhador, tem esposa, tem uma filhinha, ó que beleza, gente, e tem uma família bonitinha como ele queria. Muito bem. O que que acontece? O compadre, que é o padrinho, que é o barbeiro, ele vem a falecer. Ele vai ter um ataque fulminante, ele vai morrer. E ele tem patrimônio. Vocês vão lembrar disso, que ele tem patrimônio. E para quem vai esse patrimônio? Vai para o Leonardinho. Só que o padrinho deixa claro, o patrimônio roubado, né, professora, né, Marcele? O padrinho deixa claro, gente, no testamento, que o Leonardinho só poderá ter acesso a esse dinheiro, primeiro, quando ele for maior de idade. Segundo, quando ele provar que ele não é perdulário. O que é o perdulário? É aquele que gasta sem regras, sem limites, que é inconsequente. Então, vamos recapitular? Para o Leonardinho ter acesso a essa grana, ele tem que ser maior de idade e provar que ele é um cara centrado, que ele entrou nos eixos. Ih, professora, difícil, hein? Difícil. Quem vai tomar conta desse dinheiro? O Pataca, o pai dele. Só que é muito comum quando chega nesse ponto do livro, os alunos me perguntarem assim, pô, mas o Pataca não vai pegar o dinheiro do menino, não? Não. O dinheiro fica guardadinho até o momento certo do menino receber. O Pataca não mexe em nada. Tudo bem? Então vamos pensar? Leonardinho agora tem uma herança que está lá guardada debaixo de 7 chaves, não é? Eu quero mostrar uma discussão que vai acontecer num capítulo chamado Pior Transtorno. Olha só. Não bastante Leonardo ter de aguentar a indiferença mantida por Luizinha, certo dia, nem mesmo a encontrou em casa e teve de aguentar algumas horas de conversa com a dona Maria. Ele foi lá para visitar a Luizinha, ela não estava. Aí a dona Maria ficou fazendo sala pro Leonardinho e ele tá pensando, cadê a Luizinha? Por que ela não tá aqui? Ora, Luizinha se rendeu aos encantos do José Manuel, né? Chiquinha, percebendo o que se passava, começou a alfinetar Leonardinho. A Chiquinha é quem, gente? É a madrasta. Casou com Pataca. A discussão cresceu, englobou a origem de Leonardo, né? Sua mãe, a cigana, o Pataca, até que este último tomou partido de sua mulher e botou o Leonardinho, né, para fora de casa, novamente usando o espadim. Ao saber do ocorrido, o que vai acontecer? A comadre desespera e sai procurando o menino pelas ruas. Vamos entender o que é isso aqui, gente? Eu gosto muito desse capítulo. Adoro essas baixarias. A Luizinha fica cutucando, perdão, a Chiquinha fica cutucando o Leonardinho. E o menino já tá grilado, vamos combinar, né? Ganhou um belo pé no traseiro. Tem uma cena que eu gosto muito. Ele chega e tem almofadas no sofá, que ela, é os casos de família, Marcelo, que ela bordou com pedrinhas, com miçangas. E ele chega com tanto ódio, sabe aquela coisa de adolescente que dá piti, que sai batendo porta, clássico, não é? Ele pega as almofadas e joga, Daniel? E joga no chão. Conclusão, a linha arrebenta e as pedrinhas voam longe. Aí o que acontece, gente? Sempre que tinha discussão entre ele e a madrasta, o pai dele tomava posição ao lado da madrasta, que é a esposa dele. E o Leonardinho, como todo bom adolescente, gente, o que vai falar para uma madrasta na hora da briga? Qual que é a frase clássica? Você não é minha mãe? E ela vai retocar, não, mas uma vadia daquela eu não sou mesmo, não. Super Nani pra... Isso, José. A Rafaela tá aqui, faltou Super Nani. Gente, e aí ela contestava, ela não aceitava, não. Ela falava, não, uma vadia como a sua mãe realmente eu não sou. Misericórdia, olha o nível. É tome na cara, viu, Daniel? É isso mesmo. Aí o que acontece? No dia dessa confusão, ele vai reclamar pro pai dele. E o pai dele tá limpando uma espada. E aí, no primeiro relance, ele olha pro pai e pensa assim, será que eu vou reclamar? Porque se quando eu era menor, por muito menos ele me colocou para correr, com um chute no traseiro, imagina ele com essa espada na mão. Mas ele dá uma resmungada. Só de resmungar, o Leonardinho já perde a cabeça, fala, sai daqui, menino. Sabe aquela coisa, né? E ele, como adolescente, já colocou na cabeça, fui expulso, né? Não tenho mais casa, não tenho pai, não tenho ninguém. E ele vai sair vagando pelas ruas do Rio de Janeiro. Então a briga foi feia. E é claro, o Pataca tomou partido pela sua atual esposa. Tadinho, né? Eu achei interessante porque dá uma certa dó, né, do menino, né, gente? Olha só. O que vai acontecer com ele? Gente, malandro tem sorte. O adolescente é insuportável, senhor. O malandro tem sorte. Aí, ele vai encontrar os amigos dele. Porque malandro tem amigo, né? Primeiro ele vê uma roda de samba, o povo cantando, rindo, né? Jogando cartas, né? Isso mesmo, jogando cartas quando ele tá na rua. E ele gosta, porque ele vai encontrar o amigo dele, né? O Tomás. Tomás é um amigo dele lá da igreja, do sacristão. E aí ele vai falar, uai, eu gostei da rua. A rua é animada, né? O povo é animado, feliz, na boemia.
E lá, nessa roda de samba, digamos assim, era samba misturado com modinha, ele vai conhecer uma moça. O nome dessa moça é Vidinha. Então, a Rita Baiana 2, a Maria Cláudia. O que eu quero que vocês percebam? O grande amor do Leonardinho é a Luizinha. Nome de perigas. Vocês são terríveis. O grande amor da vida dele é a Luizinha. Mas ele vai conhecer essa Vidinha. Novos amores virão, meus alunos. E o que eu quero que vocês percebam é que os nomes estão sempre no diminutivo. Luizinha, Vidinha, né? É o tapa-buraco. Que horror, né, Marcele? Olha o que a Pro vai comentar aqui com vocês, trechos. Leonardo acompanhou esse grupo até a casa deles. A família era formada por duas velhas irmãs que tinham 3 filhos, cada, 3 garotos e 3 garotas, sendo estes novos colegas de Leonardo. Tomás contou a história do Leonardo às duas velhas que se compadeceram. Oh, gente, as donas da casa se compadeceram com o Leonardinho, né? A essa altura, Leonardo já havia se esquecido da Luizinha. Ué, mas não era o grande amor dele, pro? Tá vendo que não é estranho para romantismo? Ó, chorei horrores a minha dor de cotovelo. Apareceu outra. Nem lembro da Luizinha. Não era amor, era cilada. Tá vendo, gente, que a coisa aqui é rápida, né? Sua atenção agora está voltada para quem? Para a Vidinha. Aí é interessante, superou. Aí é interessante, Marcele, que o narrador, nesse momento, ele vai fazer questão de falar que ele herdou isso do pai. Ele não tem sorte com mulher, que ele é volúvel. Então é uma herança do pai, não é? Só que esses primos, né, da Vidinha, né, na verdade, eles disputam a prima. Qual a razão dos nomes estarem no diminutivo? Ana Júlia, é uma forma de minimizar essas personagens, tirar o encanto e a grandeza de uma personagem do romantismo. É Vidinha, é Luizinha. Eu tiro o brilho, eu tiro o adorno. Lembra que isso era uma característica que a Pro bateu pra caramba, né, gente? Do adorno, do enfeite, da maquiagem, do romantismo. Quando eu coloco essas mulheres com esses nomes, eu tô tirando esse adorno, certo? O que eu quero que vocês percebam é que a Vidinha é descrita como uma mulata. Por isso que alguém aqui já falou da Rita Baiana. Dá até uma infantilizada, né? Muito bonita, muito sensual. E todos os primos estavam de olho dela. Mas a Vidinha, gente, ela só tem olhos pro nosso Leonardinho. Porque malandro, não é, gente? Malandro tem sorte, isso é fato, né? Então todos querem a Luizinha, todos querem. Perdão, a Vidinha, todos querem, mas só o nosso Leonardinho vai ter. Depois, na sequência, eu quero que vocês percebam que vai ter o casamento da Luizinha com José Manuel. De fato, o José Manuel ganhou, viu, gente, a parada, não é? Aí, olha o que a Pro colocou aqui, ó. Aqui. Exclusão do Leonardo, quando ele vai embora de casa, surge Vidinha, e ele vai morar na rua da casa da Vala. E aqui, gente, olha só. Leonardo passava a vida completa de vadio, metido em casa todo santo dia, sem lhe dar o menor abalo que se passava lá fora para o mundo. O seu mundo consistia unicamente nos olhos, nos sorrisos e nos requebros de Vidinha. Então, tudo gira em torno disso para o nosso Leonardo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Na sequência, Pro, o que tem de importante que a gente tem que lembrar? Olha só. Já que ele tá apaixonado pela Vidinha, né, que ele tá lá de agregado, meio que trabalhando, né, para poder morar lá, e assim, trabalha pouco, gente. E tem casa, comida, tem a vidinha, tem tudo, né? Só que ele é muito folgado, né? Ele suga todo mundo. O narrador, ele é bem irônico ao mostrar isso, né? Que ele é muito folgado. Tem um trecho que eu quero mostrar aqui para vocês. Os irmãos de Leonardo sempre estavam na disputa da vidinha. Ela era namoradeira, e hoje em dia, né, nos dias de hoje, gente, é interessante você pensar que a gente podia dizer que ela ficava com muita gente. Mas interesse mesmo de afeto é com o Leonardinho. Certo dia foi flagrada abraçada a Leonardo por um dos irmãos, que iniciou uma grande discussão. Dessa briga, que envolveu toda a família, saiu Leonardo em sua sina errante. No entanto, no mesmo momento em que saía da casa, encontrou a comadre, que, sabendo onde ele estava, decidiu ir até lá para ter uma conversa com as duas velhas. O que a comadre vai fazer, gente? Como os meninos não gostam dele, ele completou 18 anos. E a primeira coisa que os caras fizeram foi denunciá-lo para a polícia por crime de vadiagem. Rapaz de 18 anos que não trabalha no século XIX e não é rico e não justifica por que não trabalha, era preso por crime de vadiagem. Aí ele é preso. Quando ele é preso, adivinha qual é a primeira pessoa, gente, que vai se condoer, correr para tirar esse menino da prisão? A comadre. E a comadre consegue um emprego para ele, galera, nesse lugar aqui, ó, Uxaria. Que lugar é esse, Pro? É a despensa do rei. Era onde preparava as refeições da corte. Tudo bem? A Rafaela tá aqui. O que tem gente que quer ser presa hoje em dia, né? Não é brincadeira. Pelo crime de vadiagem, gente do céu. Aí, moçada, quando a comadre conseguiu esse emprego, né, na Uxaria Real, se eu vou trabalhar na despensa anexa à cozinha do rei, tem turnos. Nossa senhora, Josiane, tem turnos. E o Leonardo foi contratado para trabalhar no turno que promove o café da manhã da corte. Então ele tinha que pegar no trabalho por volta de umas 4, 4:30 da manhã. Galera, tinha dia que ele chegava às 8. Tinha dia que ele chegava às 10. Tinha dia que ele não chegava. Ele não é o cara mais adepto ao trabalho. Ele é um folgado. Tudo bem? Eu quero ver se eu encontro para vocês esse trecho dele aqui na Uxaria Real. Deixar para ver se eu consigo aqui puxar pelo meu PDF. Aqui para vocês. Aqui.
Vamos lá. Já Pro consegue pegar. Enquanto tá abrindo aqui o PDF, gente, é o tal malandro. Ele vai no serviço o dia que ele quer, faz a quantidade de hora que ele quer. Ele é bem assim. E aí, moçada, ele vai cair na besteira. Tô achando que confundir esse personagem com meu pai. Eu fui com ouro. Gente, ele vai cair na besteira de se envolver com a mulher do chefe dele. Olha o nome do chefe dele. Toma largura. O cara é um armário. Tudo bem, gente? Esse é o chefe do Leonardinho. Passar no Bima pode ser muito mais. Ele vai se envolver com a mulher do Toma Largura. O Toma Largura, um belo dia, chega na Alxaria Real e ele vai ouvir um barulho estranho lá na dispensa. E quando ele chega, gente, ele vai ver, eu quero ver se eu acho essa cena aqui. Ele vai ver o Leonardinho com a mulher dele, e a mulher dele, gente, digamos assim, dando comidinha na boca do Leonardinho, fazendo chameguinho na boca do Leonardinho. Gente, o Toma Largura, quando vê aquilo, ele vai pra cima do Leonardo. E o Leonardo é ágil, ele é esperto, ele consegue escapar. Quando ele consegue escapar, o caldo entornou, né? Ele vai pra casa, encontra a Vidinha. E agora ele vai ter que justificar por que ele perdeu o trabalho. E nós vamos ver uma cena de ciúmes da Vidinha. Então, olha só, a desgraça de Leonardo não se resumirá ao caldo entornado com Toma Largura. Ao chegar à casa de Vidinha, ela se enfureceu quando soube de tudo. Vidinha não era do tipo de mulher que sofria em silêncio, muito pelo contrário, era das que armavam barraco. E foi o que procurou fazer quando decidiu ir fazer uma visita à sua rival. Gente, o Leonardinho já pegou a mulher do Toma Largura lá na dispensa, na casa do Toma Largura. Então, assim, ele é terrível. E a Luizinha foi para tirar satisfações. Gente, eu adoro essa cena, porque a Luizinha chega lá na casa do Toma Largura e faz assim. Quero saber quem é que tava com o meu homem aqui. Olha o nível. Meu homem, gente. Meu homem, que homem, né, gente? Espetacular. Aí, gente, a Vidinha vai dar uma surra na mulher do Toma Largura. Mas uma surra daquelas. Puxa cabelo, tem tapa na cara. Gente, é surra total. E vocês vão ver, gente, que quando ela tá quebrando a outra, né? O marido, o Toma Largura, vai ver a confusão, ele vai ver a briga, né? E aí você fica pensando, poxa, professora, a Vidinha tá lá, batendo na mulher dele, né? Qual é a reação do Toma Largura? Ó, o Toma Largura, ouvindo barulho, entrou na casa sem muito entender a princípio. A fúria de Vidinha também se dirigiu a este, mas suas palavras eram ao mesmo tempo pesadas e vazias. Não havia objetivo algum na discussão, senão expor sua raiva. Tanto que, após alguns gritos, decidiu ir embora. Foi fogo de palha. Viu, gente? Então ela bateu, brigou, reclamou e foi embora. O Toma Largura, que também sofria da sina amorosa dos Leonardos, em pouco tempo, mesmo durante a discussão, se encantou com Vidinha. Então a Vidinha tá lá descendo o cacete na mulher do Toma Largura, e o Toma Largura tá olhando e pensando, gata, hein? Gostei, eu pegava. Gente, logo armou um plano. Seduziria a garota e assim estaria satisfeito duplamente, atendendo os seus desejos e vingando o Leonardo. Professora, a Sara tá aqui, chifre trocado não dói. Não é isso, Sara? Então veja bem, Toma Largura daqui um pouquinho vai se envolver com a Vidinha, porque ele vai seguir a Vidinha e vai descobrir onde ela mora. Tudo bem, moçada? Então você fala, professora, eu não acredito que até isso aconteceu. Aconteceu. Se o Toma Largura esteve lá, né? Se aconteceu tudo isso, vocês acham que o nosso Leonardinho ainda tem emprego? Claro que não. Se ele não tem emprego, o que vai acontecer com ele? Ser preso novamente, não é? Mas tem alguém que vai lhe dar uma chance. Quero mostrar isso aqui para vocês. Ó, um trechinho. Aqui. É o capítulo Granadeiro, que a Pro está procurando. O Major Vidigal vai olhar para o Leonardo e vai falar o seguinte, ó. Eu vou te dar uma oportunidade. Você vai virar um granadeiro. Pro, o que é um granadeiro? É o soldadinho mais ralé da corporação. É aquele que limpa o chão, serve cafezinho. Mas é melhor ser isso do que ficar preso. É uma oportunidade que o Vidigal deu para o Leonardinho. Olha só. Quando o Leonardo se tornara granadeiro por decisão do Vidigal, ele teve que mudar alguns hábitos. Ou seja, tentar agora ser um rapaz mais sério, da polícia. Deus está vendo. Certa vez, como granadeiro, aprontou uma para cima de Vidigal. Havia uma festa, e o major armou um esquema de comunicação entre os granadeiros, que trariam a informação se havia ou não motivos para dar assalto em casa. É uma expressão que eles usavam, é dar uma batida em casa, viu, gente? O primeiro a passar essa informação seria o Leonardinho. Ao ver a festança, decidiu trair sua farda. Avisou aos companheiros que tudo estava tranquilo e todos voltaram até Vidigal, exceto ele. Percebendo a ausência de Leonardo, o major decidiu entrar na festa de qualquer maneira e lá encontrou Leonardo participando de uma brincadeira, em que sua figura era alvo de chacota de todos. Gente, o Leonardinho apronta. Ele é um péssimo soldado. Ele é aquele soldado, gente, que solta o preso errado. Ele é aquele soldado que fala, não, aqui tá tudo bem, viu? Ó, estamos aqui de olho na festinha, tá tudo sob controle. Os demais soldados voltam, menos o Leonardinho. Ele é péssimo em tudo, né, Nicolas?
E aí, quando o Vidigal dá falta do Leonardinho e vai atrás dele, o Leonardinho tá na festa, debochando e fazendo piadinha do nome do Vidigal. Então, veja bem, pelo amor de Deus, é mais uma diabrura. Por isso que o capítulo 20 chama Novas Diabruras, né, do Leonardinho. Mas aí, o Leonardo tem uma forma de se redimir. O pai dele, Leonardo Pataca, não teve uma filhinha? Vai ocorrer o batizado dessa menina. E nesse batizado, gente, o pai dele, o Pataca, convidou um cara chamado Teotônio. Esse Teotônio é um bicheiro. Jogo do bicho, Rio de Janeiro, né? Só na literatura. E o Vidigal estava de olho nesse Teotônio, para pegá-lo nesse dia. Então, o que ele faz? Ele arma com o Leonardinho. Ele fala assim, Leonardinho, você vai na festa, é festa do seu pai, você tá paisana, e lá vai estar o Teotônio. Você vai segurar esse cara, você vai ficar conversando com ele, né? Porque eu vou chegar com o restante dos policiais e eu vou prender esse Teotônio. Gente, não vai dar certo. Leonardinho tá lá na festinha, tá lá, cervejinha, meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Tá assim. E ele gostou do Teotônio, do bicheiro. Ele achou o cara gente boa, gente, né? O cara malandro. E aí ele vai chegar pro Teotônio e vai falar assim, cara, vaza. Oi? Vaza, que vão te prender. Gente, o Teotônio, ele abaixa a cabeça, ele finge que ele é corcunda, e ele sai até mancando, disfarçadamente. Quando ele tá saindo, ele dá uma trombada com o Major Vidigal, que não vê o Teotônio. E aí o Vidigal vai chegar e perguntar assim, Leonardinho, cadê Teotônio? Então, era sobre isso que eu queria falar. Teotônio tava aqui agorinha. Não sei o que aconteceu, que ele foi embora. E o Vidigal vai falar, como que ele foi embora, Leonardinho? Não sei. Tava aqui, eu fui pegar um salgadinho, saí, não sei. Ele falou, Leonardinho, mas sua função era unicamente vigiar o cara. Como que você deixou o cara embora? Pois é, ele foi embora. Aí eles vão para a porta da casa. E do outro lado da calçada, gente, vai passar um amigo do Teotônio. E vai gritar assim, valeu, Leonardinho, Teotônio tá longe. Gente, o Vidigal vai lá pro Leonardinho e vai falar, desgraçado, você tá perdido. Porque agora você vai mofar na prisão. Eu te dei a oportunidade, desgraçado. E agora você vai mofar na prisão. Conclusão, Leonardinho é preso outra vez. Teotônio mandou mal. Gente, tem base. Ele foi para vigiar o cara. Ele simpatizou com o cara. Eu acho que ele se identificou com a malandragem do Teotônio, né? E quis limpar a barra do Teotônio. Isso é que é polícia, hein, gente? Tem um futuro brilhante na polícia, não tem? É o cara. Gente, aí o que acontece? Quero mostrar isso aqui para vocês. Olha isso aqui, gente. Em meio a esses acontecimentos, a comadre e Dona Maria se encontraram numa missa e compartilharam as desventuras de Leonardo. E Luizinha? Como assim, Pro? A comadre contou o que aconteceu com Leonardo e a Dona Maria conta que a Luizinha não é feliz. Que o José Manuel não é um bom marido. Tanto é, gente, que o José Manuel entrou numa briga judicial por terras com a Dona Maria. Então, assim, se quem achou que a Luizinha estava fazendo um ótimo casamento, ela estava entrando, era numa grande roubada. Então, cada uma reclamou, digamos assim, os azares. A Dona Maria reclamou dos azares da Luizinha e a comadre reclamou dos azares do Leonardinho. E aí, gente, a comadre vai fazer de tudo para liberar o Leonardinho. A comadre foi à casa do Vidigal para interceder por Leonardo, mas foi tudo em vão e pior. Ela descobriu que, além de preso, seu afilhado seria chibatado. Sabendo disso, dirigiu-se rapidamente à casa de Dona Maria para buscar ajuda. Marcela, adorei. Que boa definição para a comadre. A comadre é defensora pública. Não é nem advogada de defesa, né? É defensora pública mesmo. Aí ela chega para Dona Maria e fala assim, Dona Maria, a senhora tem que me ajudar. Eu fui lá falar com o Vidigal disse que meu filhado vai ficar lá, que ele vai mofar na prisão e ele vai apanhar agora. Ela falou, eu não sei se ele vai soltar esse menino, não, porque o Vidigal tá grilado. Mas eu conheço alguém que pode convencer o Vidigal a soltar o Leonardinho. É uma mulher que tem uma certa influência sobre o Vidigal. O nome dela é Maria Regalada. Repito, o nome da mulher que tem influência sobre o Vidigal é Maria Regalada. É regalada. Os meninos de terceiro ano em prova insistem em colocar que é a Maria arregaçada. 1000 vezes não. É regalada, viu, gente? Olha só isso aqui. Havia uma amiga de Dona Maria, Maria Regalada, assim conhecida por ser de largo sorriso, que era, uma antiga paixão de Vidigal. Foram, portanto, a comadre, a Dona Maria, em busca dessa senhora, para que ela tentasse influenciar o major a rever sua decisão. Após compartilharem suas histórias, Maria, regalada, aceitou atuar no caso. Professor, então ela vai lá? Gente, vai uma comitiva de mulher. Vai a comadre, o amor sempre vence, né, Marcela? Vai a comadre, vai a Dona Maria e vai a Maria regalada. Tudo bem? Tanto que eu falei que é uma comissão, porque o capítulo 23 chama-se As Três em Comissão. Certo? Partiram as três para a casa de Major, que as recebeu surpreso e um tanto desconcertado. A princípio ele foi inflexível, argumentando que não poderia fazer nada, pois estava cumprindo a lei. Nesse momento, teve seu ego massageado pelas senhoras. O que é a lei? Se o senhor Major quiser, né? Ainda assim, Vidigal não cedia e as esperanças se esgotavam. A última jogada foi feita por Maria Regalada.
falou algo no ouvido do major que o convenceu imediatamente a cancelar a punição. Eu quero que vocês imaginem essa cena. Dona Maria chega e fala assim, ô Vidigal, solta esse menino. Não, nem pensar. A comadre fala, Vidigal, solta meu afilhado, tenha misericórdia. Nem pensar. A Marcela tem que acabar essa noite. Meu Deus do céu. Aí, gente, meus alunos, só vocês mesmo, viu? Aí o que acontece? A Maria Regalada, ela só fala assim, Vidigal, vem cá. E ela cochicha no ouvido dele. E quando ele escuta que ela cochichou, na hora, ele fala, pode soltar, eu vou mandar soltar esse menino. Então aí tem um grande segredo, uma grande dúvida na cabeça do leitor. O que Maria Regalada cochichou no ouvido do Major Vidigal? Maria Regalada tem o poder, né, gente? O poder, né? Não ficou dúvida, Josiele. Ficou não, Josiele? Ah, Sara, dúvida nenhuma. Então, meus caros, temos agora Leonardinho solto mais uma vez. Aqui, eu quero que vocês tenham boa fé e pensem que o amor prevaleceu, gente. Fofoca que eu preciso contar para vocês. Maria Regalada é uma ex-prostituta. A Marcela disse o que a Maria disse, não foi, gente? Ela é uma ex-prostituta. E aí, quando o Major Vidigal era um simples soldadinho, ele chegou para ela e falou assim, Maria Regalada, larga dessa vida e vamos casar comigo? Ela falou, de jeito nenhum. Vou deixar essa vida para casar com o soldadinho, tá doido? E ele falou para ela, se você não casar comigo, eu não caso com mais ninguém. Você é o amor da minha vida. Ela falou, sinto muito. Gente, ele não casou. Ele só tem olhos para ela, ele já tá velho. Ela já tá aposentada. Viu, gente? Ela já é uma prostituta aposentada. Que lindo, não é, Marcele? Então, gente, nós paramos neste exato momento, quando o nosso Leonardinho é solto mais uma vez, graças a Maria Regalada. Tranquilo até aqui? Pergunto a vocês, valeu a pena nosso encontro hoje, gente? Valeu a pena? Pra semana que vem, gente, fica faltando só o finalzinho de Memórias e a gente começa o Alienista, tá bom? E semana que vem a Pro vai falar de Barroco também. Ó, beijo, obrigada, Daniel, obrigada a todos vocês pelo carinho. Boa noite, bom descanso para vocês. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Boa noite.